Os celulares mais avançados que temos hoje, carros elétricos incríveis que aceleram em segundos e drones gigantes que conquistam os céus. Olhando de fora, eles parecem o pico tecnológico que a humanidade alcançou. Mas, na verdade, todos eles estão presos a uma corrente gigantesca. O nome dessa corrente é a bateria. As baterias que usamos hoje são o limite invisível do mundo moderno e daquelas brilhantes tecnologias do futuro. Você precisa conectar seu celular para carregar toda a noite. Você precisa calcular as estações de recarga ao fazer uma viagem longa com seu carro elétrico. No entanto, uma tempestade tão grande está se formando no mundo da ciência agora que estamos à beira de uma tecnologia que eliminará completamente esses limites. E se uma tecnologia, do mesmo tamanho da bateria que você segura agora, te oferecesse 3 vezes mais autonomia, um tempo de recarga de minutos e uma segurança que absolutamente não pega fogo? É por isso que muitos especialistas, do Vale do Silício à Ásia, acreditam que a próxima grande revolução da humanidade não acontecerá na inteligência artificial ou em telas brilhantes, mas no sombrio mundo interno das baterias. Essa tecnologia está se preparando para sair dos laboratórios e mudar o mundo. Bem-vindo às baterias de estado sólido. Para entender essa nova tecnologia, primeiro precisamos entender por que estamos travados hoje. Do celular no seu bolso ao carro na sua porta, as baterias de íon de lítio atualmente governam nossas vidas. Essas baterias foram, na verdade, uma invenção fantástica e renderam a seus inventores o Prêmio Nobel de Química em 2019. Mas toda tecnologia tem um limite físico, e nós atingimos em cheio essa parede com as baterias de íon de lítio. O maior problema é o limite de densidade de energia. Em outras palavras, não conseguimos colocar mais energia nas baterias existentes. Quando tentamos, as baterias aquecem muito rápido e o risco de incêndio atinge níveis inacreditáveis. Você já deve ter visto incêndios de veículos elétricos nos noticiários. Uma vez que essas baterias pegam fogo, pode levar horas para apagá-las. Além disso, as baterias de íon de lítio envelhecem com o tempo e perdem performance, são muito pesadas e podem levar horas para carregar. Em resumo, as baterias de hoje são boas para resolver nossas tarefas diárias, mas não são mais avançadas o suficiente para os gigantescos setores do futuro, como a aviação ou viagens longas e ininterruptas. A humanidade está em um gargalo, e a saída está se formando exatamente neste ponto. Então, o que é exatamente a bateria de estado sólido que vai resolver esse problema? Vamos explicar de uma forma muito simples, sem transformar o assunto em uma aula de química chata. Se você abrir uma bateria tradicional, verá que a substância que transporta a energia está em estado líquido. Esse líquido é chamado de eletrólito. A energia se move de um lado para o outro da bateria, nadando, através desse líquido. No entanto, por ser um líquido, ele é muito propenso a aquecer, vazar e, o pior de tudo, pegar fogo. Em uma bateria de estado sólido, as regras do jogo mudam completamente. Como o nome sugere, aquela substância líquida pela qual a energia passa é totalmente removida e substituída por um material sólido. Este material sólido, que pode ser à base de cerâmica, vidro ou polímero, muda completamente o caminho de transporte de energia dentro da bateria. É basicamente isso: tire o líquido, coloque o sólido. Parece muito simples, não é? Mas essa pequena mudança de engenharia produz resultados tão gigantescos que podem mudar o destino da economia mundial. Vamos ver por que essa pequena mudança iniciou uma corrida de centenas de bilhões de dólares. Quando um material sólido é usado no lugar de um líquido, surgem 3 vantagens enormes. A primeira é uma densidade de energia muito maior. Você pode comprimir muito mais energia em uma bateria de estado sólido em comparação com uma bateria líquida do mesmo volume. A segunda é a grande revolução no tempo de recarga. Quando você tenta carregar rapidamente baterias líquidas, elas aquecem e podem explodir. No entanto, nas baterias de estado sólido, esse problema de aquecimento praticamente desaparece. Isso significa que você pode carregar seu carro elétrico em minutos, assim como abastece em um posto de gasolina, em vez de esperar por horas. E a terceira, e mais importante, é a segurança impecável. Como não há líquido inflamável dentro para vazar ou queimar, as baterias de estado sólido não explodem nem se você atirar nelas. Portanto, o que finalmente convencerá os consumidores do mundo todo a aceitar os veículos elétricos não será a potência do motor, os recursos de direção autônoma ou as telas, mas sim esta revolução de baterias seguras e rápidas. Vamos dar uma olhada mais de perto em como essa tecnologia mudará nosso dia a dia quando chegar às ruas. Quando você sai com um dos melhores carros elétricos do mercado hoje, você obtém uma autonomia média de 400 ou 500 km. Quando as baterias de estado sólido entrarem em cena, essa autonomia ultrapassará 1000 km com uma única carga. E não é só a autonomia. Hoje, uma parte enorme do peso de um carro elétrico vem de sua bateria.
Quando a bateria fica mais leve, o carro fica mais leve. Quando o carro fica mais leve, ele se torna muito mais eficiente aerodinamicamente. Além disso, as baterias líquidas existentes perdem metade de seu desempenho em condições de inverno congelante. Você percebe que a autonomia do carro cai repentinamente no inverno. As baterias de estado sólido, por outro lado, são muito mais resistentes ao frio. Atualmente, empresas gigantes como Toyota, QuantumScape, Samsung e Solid Power estão em uma corrida secreta de bilhões de dólares para integrar essa tecnologia em carros. Os primeiros protótipos de produção em massa estão contando os dias para chegar às estradas. No entanto, limitar o assunto apenas aos carros elétricos seria a maior injustiça a essa visão. A tecnologia de baterias é a infraestrutura invisível da vida moderna. Pense nos eletrônicos de consumo, celulares, computadores e smartwatches. Imagine um celular que dura uma semana com uma única carga e é fino como papel. Ou o setor de aviação, onde a verdadeira grande revolução acontecerá. Hoje, as companhias aéreas querem zerar suas emissões de carbono. No entanto, não podemos construir um avião de passageiros elétrico porque as baterias de íon de lítio são pesadas demais para levantar um avião. A leveza e a alta energia das baterias de estado sólido podem abrir completamente o caminho para aviões comerciais de passageiros elétricos que voam curtas distâncias. Além disso, aquelas enormes baterias de rede onde energias renováveis como a eólica e a solar são armazenadas também se tornarão muito mais seguras e baratas com essa tecnologia. Em resumo, essa tecnologia vai reinventar não apenas o seu carro, mas toda a eletricidade que é portátil. Tudo o que eu descrevi até agora soa como um sonho perfeito. Então, você vai fazer a pergunta certa: se é tão bom assim, por que essa tecnologia não está no meu celular ou no meu carro agora? Este é o ponto mais crítico e realista do vídeo. Porque uma tecnologia que funciona perfeitamente no laboratório não é a mesma coisa que uma tecnologia que pode ser fabricada sem erros em milhões de unidades em uma fábrica gigante. O primeiro problema é o custo de produção. As salas limpas e a engenharia necessárias para produzir baterias de estado sólido são atualmente incrivelmente caras. O segundo é o problema de microfissuras dentro do material sólido colocado na bateria. Conforme a bateria carrega e descarrega, ela se expande e se contrai. Esse movimento pode levar a fraturas dentro do material sólido, acabando rapidamente com a vida útil da bateria. Além disso, embora os testes de laboratório para desempenho em baixas temperaturas sejam muito bons, ainda não foi provado se isso permanecerá o mesmo ao longo de milhões de quilômetros na estrada. A escalabilidade é atualmente o maior pesadelo dos engenheiros. Essa tecnologia tem o potencial de abalar não apenas os laboratórios, mas também os equilíbrios de poder globais. Quando a guerra das baterias de estado sólido começar, haverá grandes vencedores e grandes perdedores no mercado. Os vencedores serão, é claro, as novas startups de baterias que detêm as patentes, as empresas de tecnologia que investem nelas e os fabricantes de veículos elétricos que usarem essas baterias primeiro. Os perdedores serão a indústria tradicional de motores a combustão interna que resiste à mudança e as fábricas antigas que investiram bilhões de dólares na atual cadeia de suprimentos de eletrólitos líquidos. No entanto, essa guerra também tem uma dimensão geopolítica além das empresas. Atualmente, a China é a dona absoluta e indiscutível do mercado mundial de íon de lítio. A China detém grande parte da capacidade de produção de baterias. No entanto, na corrida das baterias de estado sólido, o Japão está tentando virar o jogo com investimentos massivos. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão fornecendo apoio estatal ilimitado a projetos de estado sólido para acabar com esse monopólio chinês. Em outras palavras, esta não é uma corrida tecnológica inocente, é uma guerra global pela independência industrial. Outro detalhe importante na dimensão econômica da questão são as matérias-primas. Quando mudarmos para as baterias de estado sólido, o mapa da necessidade mundial de recursos subterrâneos também mudará. O lítio continuará a ser o coração dessas baterias. No entanto, as fórmulas químicas nas partes da bateria chamadas ânodo e cátodo mudarão completamente. As taxas de uso de minerais muito críticos como níquel e cobalto, que causam guerras no mundo hoje, podem diminuir com a nova tecnologia ou ser substituídas por metais totalmente novos. Isso significa o seguinte: a revolução das baterias não é apenas uma mudança tecnológica, mas uma mudança onde as minas, a economia e as rotas comerciais geopolíticas do mundo são completamente redesenhadas. Existe uma regra que todo mundo que acompanha de perto o mundo da tecnologia conhece: se um produto está sendo muito hypado, você precisa parar e pensar duas vezes. Durante anos, foi dito que sistemas como carros voadores ou direção totalmente autônoma chegariam em breve, mas muitos atrasaram ou não atenderam às expectativas. Devemos olhar para as baterias de estado sólido com esse mesmo olhar cauteloso. Quando exatamente será possível passar para a produção em massa?
As baterias dos primeiros veículos no mercado serão tão duradouras quanto o prometido. E o mais importante, comprar essa tecnologia custará uma fortuna enorme na fase inicial. Embora as empresas apontem para o ano de 2027, essas datas estão sempre sujeitas a adiamentos. Temos toda a razão para estarmos animados, mas não devemos esperar que essa revolução seja um milagre que mudará tudo da noite para o dia. O processo será lento, doloroso, mas inevitável. Vamos resumir como o mundo será moldado quando todos esses problemas forem resolvidos e o dia esperado chegar. Se essa engenharia massiva for bem-sucedida, a taxa de adoção de veículos elétricos aumentará de forma incontrolável. A dependência global de combustíveis fósseis e petróleo diminuirá a uma velocidade incrível. A energia eólica e solar poderão entrar em todas as casas não apenas de forma armazenável, mas também de forma sustentável. Os custos de transporte, tanto individual quanto comercial, cairão drasticamente. E o mais importante, como uma nova indústria tecnológica será estabelecida, surgirão novos gigantes mundiais cujos nomes nem sequer conhecemos hoje. A verdadeira pergunta que precisa ser respondida é esta: uma bateria, aquela caixinha minúscula, pode reescrever sozinha as regras de toda uma era de energia? Em nosso dia a dia, muitas vezes nos interessamos apenas pelas telas brilhantes da tecnologia que podemos tocar. Nós realmente não nos importamos com o que acontece por trás dessas telas. No entanto, não se deve esquecer que as coisas que levaram a história da humanidade para a frente sempre estiveram relacionadas a como produzimos energia e como a armazenamos. Talvez a verdadeira tecnologia que mudará o futuro não sejam motores maiores em carros, foguetes mais rápidos lançados ao espaço ou softwares de inteligência artificial mais inteligentes. A verdadeira coisa que mudará o futuro serão aquelas baterias silenciosas, menores e mais inteligentes que alimentarão tudo isso. A próxima revolução industrial muito provavelmente está progredindo de forma muito silenciosa. Porque esta revolução não armazenará o som de um motor, mas uma energia silenciosa. E você, o que pensa sobre essa revolução? Você acha que a era dos carros a gasolina acabará para sempre quando o problema da bateria for resolvido? Não deixe de compartilhar suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar descobrindo os bastidores do futuro.